Iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins, e o entrevistado de hoje é um poeta-pintor formado em letras lá nos anos 80 pela Universidade Federal do Paraná e tem uma considerável trajetória de mais de 40 anos, com poemas e com as artes visuais também. Ele já publicou vários livros, tem uma vasta produção artística e nesses livros, ele geralmente busca a relação entre a imagem e as palavras. E os seus trabalhos também já foram expostos inúmeras vezes no território nacional e no território internacional também. E, além de que, em 2011, ele foi finalista do Prêmio Jabuti, devido às suas ilustrações com o livro Quer Jogar. E nós estamos aqui com o Carlos Alistella. É um prazer imenso receber você aqui nesse canal que a gente está iniciando. Ter um artista do grande porte que você tem e que representa muito para a nossa cultura brasileira, em especial para Curitiba, né? Então, agradeço muito a sua presença, Carlos. Eu que agradeço o convite, viu? É um prazer estar aqui conversando contigo. Obrigada. Então, para a gente começar, eu vou fazer a minha clássica pergunta, que é: quem é o Carlos Alistella? Talvez essa pergunta devesse ser feita no final, porque é muito difícil, assim, se autodefinir. Essa é a razão do trabalho da gente. Se eu fosse ser bem sintético, eu diria que eu sou um poeta-pintor, como os chineses, né, que exerciam essas duas atividades diziam. Eu passo boa parte do meu tempo desenhando e escrevendo. Claro que você acaba desenvolvendo atividades muito próximas, né, ou decorrentes dessas. Então, escrever me levou a escrever para jornal, escrever me levou a publicar livros, enfim, a fazer apresentações de outros livros, escrever, né? Mas a resposta a isso mesmo é a razão de continuar escrevendo. Quer dizer, por trás de um poema, por exemplo, está o desejo de conferir materialidade verbal a um sentimento, ou mesmo a uma ideia. Eu acredito que alguns poemas são, sim, feitos também de ideia, né? E a identidade é algo que resulta quando você passa por esse processo de construção do poema. Quer dizer, no final, é possível que você esteja ajuntando uma pequena peça na construção do que seja uma identidade. Então, é difícil responder essa pergunta assim, objetivamente, sabe? Sim. Sim, mas obrigada. E durante a sua vida, assim, teve algum momento em que você se descobriu como um artista? Eu comecei a escrever, por exemplo, quando eu tinha 12, 13 anos. Né, talvez um pouquinho depois, 14 anos, uma escola tinha um jornal, numa escola pública, em que eu estudei, em Santa Felicidade, em Curitiba, e tinha um jornal que chamava o Químico. Era aqueles colégios que tinham um ensino profissionalizante, né? Acabei me formando em análises químicas, né? E eu passei a escrever para esse jornal. Quando a professora de português percebeu que eu tinha habilidades para desenho, eu acabei também preenchendo todos os espaços vazios do jornal com desenhos. Tem que lembrar que os jornais de colégio, naquela época, eram feitos em mimeógrafo, então é um processo todo diferente, né? Eu tinha que desenhar a seco, sem improviso em alguns espaços. E eu escrevia poesia nessa época. Só que eu não tinha consciência disso que se chama hoje arte ou coisa artística, assim. Eu venho de uma família, tive uma infância em que o livro não esteve presente. As artes da pintura, da escultura, mesmo da música, não estiveram muito presentes, não. Eu convivi assim com histórias que minha mãe e minha avó me contavam, convivi com um tipo de beleza que é de outra ordem, uma beleza natural, beleza de árvore, a beleza de bichos, né? No entanto, se eu for pensar assim, mais poeticamente, eu diria que isso já era um antecedente, sabe, da construção de um olhar
para uma espécie particular de beleza do mundo, sabe? Né? Que mais tarde foi se formalizando até o ponto de eu começar a pintar mesmo, com 18 anos, 19 anos, desenhar. Comecei meus cadernos de ateliê também com 18 anos, fiz um ano de teatro no antigo CPT, Curso Permanente de Teatro do Teatro Guaíra, né? E depois fiz o curso de letras. Então aí, claro, fui confrontado com esse universo. Mas eu ainda levava um certo susto, né, mesmo com essa idade, por perceber que tinha algumas pessoas que dedicavam a vida a escrever livros de poemas, a pintar assim cotidianamente. Então, até hoje, escrever, pintar, desenhar é algo que faz parte orgânica do meu dia a dia. O resultado disso, ao ser manipulado pelo leitor, pelo espectador, é colocado nesse espaço considerado arte. É claro que eu fui construindo uma compreensão sobre isso, né? Quer dizer, percebendo que funções, se é que esse trabalho tem um tipo de função, uma função social, que função estética tem, obviamente. Mas a minha infância, a minha adolescência caracteriza uma relação assim um pouco diferente, sabe? Eu nunca, por exemplo, quis ser escritor, eu nunca quis ser pintor. Essas coisas foram acontecendo na minha vida com uma certa naturalidade. Que legal! Foi como se a sua identidade enquanto artística ela fosse intrínseca mesmo a você e você foi construindo isso conforme o passar do tempo. Foi um nome, um modo que eu encontrei para dar vazão a um tipo de inquietação. A partir do momento, eu lembro que com 14 anos, 15 anos, eu comecei a ler filosofia, me caiu na mão um livro do Nietzsche, né? E eu fiquei impressionado com essa possibilidade de se colocar no mundo, de construir um corpo verbal, né? Eu não tinha muita intimidade com livros e nunca li livros de literatura infantil, por exemplo, né? Tinha só 2 livros em casa, um era a Bíblia, né, e o outro era As Viagens de Marco Polo, né? Aliás, os 2 exemplares daquela época ainda estão comigo. Então, o que eu tinha a partir do momento que eu percebi que esses autores faziam, eu tinha uma inquietação, uma curiosidade em relação ao mundo. A minha literatura é uma espécie de satisfação, né? Pequenas respostas às pequenas curiosidades que o dia a dia foi me apresentando. Eu lembro que, mais ou menos com essa idade, eu dizia aquilo que todo pré-adolescente diz, né? Eu não quero ter exatamente a vida que meus pais têm. E o que eu queria era, eu me dizia muito claramente, eu quero descobrir o que é isso, sabe? O que é estar vivo? Qual é o sentido disso? Essa pergunta é uma espécie de motor, assim, para o meu trabalho até hoje, sabe? Entendi. Que legal. E tem o livro, né, que você escreveu, O Gato Sem Nome, que está aqui. Nesse livro, você escreve vários poemas e conforme a gente vai folheando ele, chega um momento em que a gente se surpreende com a existência de uma imagem ali. Só que essa surpresa, ela não é sem mais, é porque essa imagem, ela não aparece de uma forma meramente ilustrativa, né? As imagens que tem aqui. Elas aparecem com o mesmo peso dos poemas, como compondo o livro mesmo. Perfeito. Então, eu queria perguntar em relação a esse trabalho aqui, que é a do Agir Eleutério. Acho que dá para ver na câmera, que são recortes. São os recortes, e conforme a gente vai folheando a página, deixa eu ver, a imagem de um rosto, né? Bem expressivo, e conforme a gente vai folheando, o rosto vai se diluindo e vão se formando outras imagens. Isso. Esse livro, veja, dos meus livros, esse foi uma empreitada individual, o único livro meu de autor. Eu com um patrocinador, que é o Robert Amorim, o Beto Batata, que é um
um amigo muito, muito próximo, muito querido, né, bancamos o livro. É um livro que tem 200 exemplares só, ele foi feito todo em serigrafia, e a ideia inicial era fazer um livro de poesia híbrido com artes plásticas, ou com uma técnica das artes plásticas que eu chamo de recortes, né, recortes poéticos. As pessoas falam muito em colagem, mas existe um recorte, feito com estilete, basicamente. E eu construí 2 conjuntos visuais para o livro, né, um que tem o desenho de uma nuvem, 2 almas se encontram numa nuvem, se fala, que era um trecho que eu encontrei numa biografia que eu estava lendo na época sobre o Hokusai, aquele desenhista japonês maravilhoso, que fez a série de pinturas sobre o Monte Fuji, por exemplo, né? A Onda é talvez um dos desenhos dele mais conhecidos, né? E o outro é um retrato. Naquela época, quando o livro estava sendo preparado, o Eleutério, que é esse livreiro da cidade, que muitas pessoas conhecem, trabalhou inicialmente com Chaim, depois teve uma livraria própria, ele desapareceu. Acabou se procurando, ele passou alguns dias desaparecido, achava-se que ele tinha sido sequestrado, e ele foi achado, jogado numa vala, assim, na rua, né? E com o rosto todo desfigurado. Quando eu soube que ele tinha tido esse problema, eu acabei fazendo esse recorte, mas eu não sabia que ele tinha ficado desfigurado. E foi uma surpresa, porque os recortes do rosto aqui sugerem algo que de fato aconteceu. Claro que isso é mero acaso. Esses recortes, talvez eles explicitem um desejo meu de dizer que há mais relações entre o desenho e as artes plásticas e a literatura do que parece. É claro que as técnicas, né, as estruturas de cada uma dessas técnicas são muito distintas, mas eu queria trabalhar com o recorte de tal forma que ele conversasse com o poema que vem antes e com o poema que vem depois, e que quem estivesse lendo se confrontasse com essa pergunta. Esse recorte é ou não é um poema? Quer dizer, ele é um poema visual porque o espaço do livro ele é feito de sentidos que vão se sedimentando, né? Então, se eu tenho um livro de poemas, se eu leio um poema, um segundo poema, um terceiro poema, há uma certa naturalidade nesse desdobramento. Se eu interfiro nesse andamento relativamente convencional e ponho um recorte, eu estou provocando uma disjunção ali. Não porque eu quero que o livro seja feito de 2 pedaços, não, eu gostaria muito que ele tivesse a unidade que eu planejei. Então, esses 2 recortes, eu vejo sim como poemas visuais e que, de certa forma, arejam o sentido dos poemas, porque a linguagem ela é assim tão carregada de sentido que mesmo que eu brinque com ela, que eu finja de não estar dizendo, eu posso estar dizendo mais do que quando eu acredito que estou argumentando, né? E ao colocar um recorte no meio, eu quero dizer que às vezes é preciso suspender aquele sentido exageradamente racional e trazer de volta o sentido ao qual a gente refere, por dificuldade de nomeação, como percepção, pressentimento. Há uma sutileza de sentido aí que eu não consigo aprender direito o que é. Eu gosto quando poemas carregados de sentidos dialogam com esses poemas visuais ou com esses recortes, em que esse sentido é, de certa forma, contrabalançado, sabe? Eles não são esvaziados, mas eles sofrem um contrapeso. Mais ou menos quando a gente está de frente com uma escultura abstrata, uma escultura, sei lá, do Calder, por exemplo, ou do Cláudio Alvarez, aqui de Curitiba, são esculturas que têm todo um movimento, né, são esculturas cinéticas, e num primeiro momento você se pergunta, o que é isso? Você sente que aquilo é bonito, mas não é um bonito porque é harmônico, perfeito, é uma beleza de outra ordem. Para que serve isso? Se serve? Então, essas perguntas, elas devolvem as coisas para o chão de onde elas surgiram. Nós não sabemos o sentido das coisas, nós não sabemos nem direito o sentido da nossa vida, do porquê estamos aqui. Então,
às vezes, tirar esse chão do leitor, que é muito confortável, e fazer sugestão de leituras que são mais sutis, né, provoca um desajuste assim que acorda, que faz renascer. Portanto, eu não tenho a resposta sobre qual é o sentido para essas imagens. Mesmo porque, no momento que eu explico uma imagem, que eu pretendo explicar uma tela, se essa explicação for muito boa, a tela não precisa existir, então. Nesse sentido, aquela linguagem é insubstituível. O que eu posso é construir uma paráfrase, um discurso ao lado daquele, em que eu tento criar um acesso de chegada àquela tela. Mas é claro que o poema, nem o discurso crítico, né, vai substituir o poema ou a tela, né? Sim. Bom, eu vou aproveitar essa deixa do que você falou para mostrar, então, as bicicletas de Montreal e contar que realmente aconteceu algo muito surpreendente comigo. Esse foi o primeiro livro de arte que eu comprei, comprei na livraria do Eleutério, e esse livro é um trabalho do Carlos Alistella, em que ele fotografa bicicletas abandonadas que existem lá em Montreal. Então é um livro muito bonito, muito poético, e a primeira vez que eu vi assim esse livro, eu senti muitos desejos, né? Primeiro foi o desejo de morar num outro lugar, assim como você estava morando em Montreal, para poder ter essa sensibilidade que é transmitida, assim, de você ver paisagens incríveis e poder captá-las, né, dessa forma, assim, como se a realidade fosse uma cena mesmo. Só que, ao mesmo tempo, esse livro ele me trouxe de uma forma muito sutil também, como você estava falando, né, de uma forma intuitiva, assim, a possibilidade da gente ver ao redor próximo mesmo, né, o mundo, qualquer lugar em que a gente esteja, com esse olhar mais sensível e mais imagético também, ver as paisagens e tudo que está ao nosso redor como se fossem cenas artísticas também, sabe? Então, esse livro com certeza despertou um desejo que já tinha em mim de ser artista, mas ele afloresceu bastante, assim. E eu queria comentar ele porque é realmente muito. Eu tenho um afeto muito grande por ele, e a partir dele que eu comecei a admirar bastante o seu trabalho também. Eu fico muito contente. Acho que você não fez uma escolha muito ruim, não, escolhendo esse livro. Esse livro tem uma historinha assim, muito curta, né? As pessoas me pedem, não foi um livro planejado. Estava em Montreal, né, acompanhando minha ex-mulher, que foi fazer tese de doutorado lá, e estava sem conseguir trabalhar, sem ateliê, estava procurando ateliê para trabalhar, e passei 4 meses sem conseguir achar ateliê, e foi muito difícil, porque eu trabalho muitas horas todos os dias, né? Eu fechei um ateliê aqui na época, muito grande, que eu tinha alugado, e não conseguindo encontrar os ateliês, enquanto caminhava pela cidade, fui encontrando um monte de bicicletas abandonadas, e achei bonito, porque elas estão abandonadas, algumas com um buquê de flores numa cestinha, e eu passava um dia e aquela bicicleta estava lá, uma semana depois ela continuava lá. Algumas estão completamente amassadas, amarradas a um poste, que pareciam instalações, assim, pareciam pequenas obras de arte. Às vezes só tinha um pneu amarrado, e eram tantas, né, que eu comecei a fotografar essas bicicletas. E, de repente, mostrando para um amigo que eu fiz lá, no Pierre Lafleur, um pintor, ele disse, nossa, você está fotografando mais bicicletas do que os teus filhos aqui, né, em Montreal. E não é verdade, eu fotografei muito meus filhos lá também, mas eu me dei conta que aí podia existir uma linha de trabalho. Então, elas surgiram da premência de fazer alguma coisa da minha sensibilidade e do fato de não ter encontrado um ateliê. Quando eu cheguei aqui, eu juntei essas fotografias com alguns desenhos e fiz muitos outros depois para completar esse conjunto, através de um convite que o Miguel Sanches me fez quando ele dirigia a imprensa oficial do Estado. Então, ele surgiu de uma dificuldade.
né, de um contexto assim que não era muito propício a fazer esse trabalho, mesmo porque quem mora em Montreal está tão habituado a ver essas bicicletas, né, que não vê novidade nenhuma disso. Eles têm até um serviço que passa lá a cada, não sei se 2 ou 3 semanas, recolhendo essas bicicletas, sabe? Porque senão a cidade fica meio que atulhada. Então isso dá bem a dimensão, assim, de como meu trabalho vai surgindo conforme as circunstâncias, eu estou respondendo ao meio. O que eu tenho é uma coisa que é comum tanto para a poesia como para as artes plásticas, é um ímpeto, assim, de trabalho, dependendo daquilo que se me dá, daquilo que se me apresenta, né, eu acabo respondendo. E fico muito contente que esse livro tenha, assim, iniciado uma história, tudo, em relação com as artes plásticas, né? Muito contente mesmo. Que bom, e eu agradeço muito por você ter feito esse livro também. Eu vou mostrar aqui a imagem de uma dessas bicicletas que você fala, abandonada. Isso, essa é uma daquelas que estava... E ela tem um painel, um mosaico atrás, assim, muito bonito, né? Eu acabei usando na composição. Sim, e tem vários desenhos seus também, né? Bem interessantes a partir dessas bicicletas. Muito bacana. Ele faz parte da mesma ideia que percorre todo livro meu. Todo livro é um híbrido. Ele nunca é um livro só de poemas. É de poemas e recortes, de fotografias e desenho, de contos e colagens, por exemplo. Legal. Bom, e daí a minha próxima pergunta seria em relação ao seu processo criativo íntimo mesmo, assim, sem pensar tanto na técnica, né? Em relação a esses híbridos que você faz, eu queria saber se... porque não chega a ser, em todos os casos, um híbrido, né? Tem momentos em que você insere o poema no livro e insere a imagem. Você coloca palavras na pintura, mas ela ainda se mantém ali enquanto uma pintura. Em relação a isso, tem alguma diferença nesse processo criativo? Eu... Fale. Na ideia inicial, assim, que você tem para fazer um poema, ou a ideia que vem para um livro, ou ele vai se desenvolvendo durante o processo mesmo? Eu escrevo muito, assim, né, permanentemente, quase diariamente, assim, desde os 18 anos. Então, estou sempre manipulando palavras. E quando eu falo manipulando, é realmente como se fosse um objeto. Às vezes se passa a mastigando uma palavra um dia inteiro para ver como é que ela cabe num poema, ou procurando uma palavra que você não encontra para finalizar um poema. Então, a poesia sempre fez parte da minha vida, quer dizer, desde a adolescência, e especialmente como leitor. Sou um leitor voraz, assim, leio muito poesia brasileira, poesia italiana, poesia, especialmente poesia inglesa, né, poesia francesa, me interessa muito poesia latino-americana. Então eu estou sempre pensando, eu tenho a impressão que a poesia vem antes, assim, em mim. É ela que é o substrato de tudo. Como lidar com a palavra, lidar sempre com uma carga muito obsessiva, assim, de formulações, ou mesmo de sentimentos, a linguagem é muito obsessiva, a gente não usa impunemente nenhuma palavra, né? Ela está imbuída de sentidos que ela traz, assim, de um uso ancestral, às vezes. Mesmo que você queira empregá-la de um modo diferente, você tem que dar conta daquele sentido que existia, mesmo que seja para botá-la de lado, para fazer ele virar uma outra coisa. Assim, especulando, eu imagino que eu me cansava muito com isso. E nas artes plásticas você engaja o corpo, muito menos a cabeça. Então é um casamento que, ele é muito feliz, assim, ele me faz muito bem. Então, quando eu fiz, comecei há uns 4 ou 5 anos a fazer esculturas de madeira. Esculturas de madeira com barbantes, com bambus, papel de seda, lembrando das raias, das pipas que eu fazia na infância, né? Fiz aquilo virar, assim, esculturas, que eu expus o ano retrasado no Museu Guido Viaro. Aquelas esculturas, por exemplo,
ao trabalhar com elas, eu trabalho com sentido também, mas é um sentido quase que consequente, inevitável. Eu não ponho o sentido antes e persigo aquele sentido, como acontece às vezes num poema. Isso, assim, é uma espécie de psicanálise, uma espécie de arejamento. Assim, por isso que eu não preciso de férias, né? Isso me faz muito bem. Como eu dedico todo o meu tempo a isso, eu não sou professor universitário e escritor, como quase todos os meus amigos são. Eu não sou publicitário, jornalista e artista plástico, como muitos são. E eu não vejo nenhum problema nisso. Eu, apesar de ter feito universidade, de ter encaminhado o mestrado, eu abandonei esse ensino e preferi uma trajetória, assim, solo, sabe? Desvinculada de instituições. Isso me custou um preço enorme, mas também me deu uma liberdade diferente. Né? Eu acredito que é possível pensar fora da academia, é possível trabalhar e fazer trabalho consistente fora de instituições que nos amparam, mesmo sendo latino-americano, em que essas alternativas são quase exclusivas. Né? Você se liga ao emprego público, vai dirigir a biblioteca pública, a imprensa oficial, escrever num jornal para poder se manter. Eu tentei me manter, tento até hoje, me mantenho através do meu trabalho. Então, as artes plásticas, elas funcionaram como um contraponto à escrita. Né? E, aos poucos, fui percebendo que, em mim, elas se relacionam bastante bem. Então, não é assim, raro eu estar escrevendo um poema e aquilo me sugerir uma imagem, sabe? E começar a trabalhar buscando essa imagem. Como não é raro, num jornal, eu ver uma pessoa, por exemplo, eu reparo muito assim na conformação de cabeça das pessoas. Eu acho que eu sou um retratista, faço muito de desenhos e retratos, e tem cabeças que são geniais, assim, nós temos uma conformação arquitetônica muito inusitada. Isso me leva a fazer recortes, desenhos, e às vezes isso me sugere, através de uma frase que vem, de um verso, possíveis poemas. Eu tento fazer isso também. Muitas vezes, a tentativa de compatibilizar uma arte com a outra não funciona, e aí você joga fora. Ou não funciona, você vai virar outra coisa, e aí é que ela funciona de verdade, né? Você faz o erro virar o grande acerto. Mas às vezes dá certo, às vezes dá. Então, mas para responder essa pergunta, como é que essas linguagens caminham junto? E eu gostaria de te mostrar uma coisa, mostrar para vocês uma coisa, que são os cadernos de ateliê que eu uso. Porque nos cadernos de ateliê são os meus ensaios esses híbridos. Lá estão poemas, arquiteturas de papel, desenho, recorte, colagem, tudo que eu consigo fazer. Assim. Eles são uma espécie de cozinha do ateliê, sabe? Então eu quero fazer um pequeno giro aqui pelo ateliê, saindo de onde eu estou, e vou para um caderno do ateliê que eu acabei deixando já aqui perto, aberto, né? Deixa eu acender as luzes. Eu estou vindo aqui para uma das mesas. Eu gosto muito de trabalhar com várias mesas ao mesmo tempo. Aqui eu tenho um caderno de ateliê, que é o caderno de ateliê 66. Minhas mesas são assim mesmo, muito bagunçadas. Eu vou abrir, veja, no início eu tenho poemas. Mas assim que eu percorro algumas páginas, eu começo a achar, por exemplo, um recorte, que foi um recorte que entrou no livro A Arte Muda da Fuga. Esse livro que você está mostrando, ele é um esqueleto, digamos assim. Não, ele não é um livro que... Veja, eu não chamaria assim. Esses cadernos, eles não são feitos prevendo livros. É aqui que eu trabalho inicialmente. Depois, os livros surgem do que está aqui dentro. Então, eu não gosto, eu não trabalho com a ideia de esboço, sabe? Esse é meu trabalho principal. Os livros são a formalização, são o meu trabalho vestido para a festa, sabe? Para o leitor poder manipular e ter na mão.
aqui eu estava fazendo releituras do Pablo Picasso. Eu vou abrir para ver os volumes que o trabalho ganha, né? Você consegue ver direito? Aham, tá perfeito, dá para ver, sim. Cheio de detalhes o recorte, muito bonito. Isso aqui, por exemplo, é um retrato, um autorretrato, que talvez entre num livro que se chama Autorretrato. Deixa eu abrir aqui, não estou conseguindo abrir a folha. Acho que agora vai dar. Eu estou usando um boné aqui, um bonezinho que foi do meu pai, sabe? E aqui tem um grande, várias releituras de outras telas. Essa aqui é um Paulo Cello, aquele pintor, né, pré-renascentista, que é maravilhoso. São releituras, e aí são textos, até que eu chego, por exemplo, nesse recorte aqui, que é o que abre o livro A Arte Muda da Fuga. Então, quando a editora Cristiane Mateus veio ao ateliê e me convidou para fazer o livro de poemas, ela gostou dos diários e pensou em fazer um híbrido, e eu adorei essa ideia. Começamos a procurar imagens que entrariam no livro de poemas. Esse foi um recorte que entrou. É claro que isso é muito trabalhoso. Em princípio, por exemplo, eu achei que a ideia de botar recortes no livro de poemas, esses recortes, poderia não ser muito boa. Felizmente, eu fui convencido e percebi que ela que tinha razão, né? Aqui eu tenho outra releitura de uma outra mulher do Pablo Picasso. Ela, né? Aqui tem são recortes muito delicados, sabe? A ideia de fazer releituras, ela é importante porque a gente só apreende a técnica de um outro artista quando a gente se põe a trabalhar, né, tentando reconstituir aquele caminho que ele percorreu. É claro que no meu caso, espero que isso resulte numa outra coisa, né? Acho que tem mais um que eu mostro aqui desse caderno. Então, os textos que vêm antes desses recortes ou depois, necessariamente não têm relação com a imagem. Depois a gente vai construindo essas relações, né? Esse é uma mulher, chama-se Mulher Chorando, do Pablo Picasso. Ela está mordendo um lenço na boca, né? A Dora Maar, na verdade, foi uma das esposas dele, aliás, uma grande fotógrafa. E eu fiz a releitura para tentar aprender a linguagem que ele usava, né? Mesmo que eu, apesar de estar trabalhando aqui com o recorte e não com a pintura. Então, desses cadernos, eu estou no 72, por exemplo, é que vão surgindo os meus livros, sabe? Entendi. Tem cadernos com muito... Esses recortes, os desenhos dos recortes, você faz direto no papel com estilete, né? Isso, sempre sem estudo, sem esboço, sabe? Então, eu não tenho a pretensão de que esses cadernos sejam publicados tais como eles são, mas é daqui que sai meu livro de poemas, que saem os desenhos, os recortes. Posso te mostrar mais alguns? Mais claro, um? Quero ver. Se você quiser, enquanto isso, me fazer alguma outra pergunta, eu vou descer para o piso de baixo do ateliê. Eu quero fazer uma pergunta. Você mencionou, né, a Arte Muda da Fuga, que é esse livro aqui. E nesse livro também tem muitas imagens no meio, tem os poemas. E ele começa com o poema que se chama Vazios, e que fala sobre como no Vazios há muitas possibilidades, né? Como é possível a gente ter preenchimento no vazio em contraposição ao que seria o nada. E esse Vazios tem correspondência com o título, certo, que a Arte Muda da Fuga. E tem um detalhe aqui que, como eu falei para você, que eu achei maravilhoso, que é na borda. Aqui nessa borda do fundo do livro, ó, tem uma parte preta aqui de um lado e do outro, ok, que forma estou te ouvindo. Esse buraco sem fundo, assim, né? Pelo menos para mim passou essa impressão de ter essa experiência de
está entrando dentro do livro rumo a um vazio, assim. E daí eu queria saber se foi essa a sua intenção ao fazer isso, né? Se você fez de propósito. E queria entender um pouco como que você compreende essa relação entre o que você pretende transmitir para o seu espectador e a maneira como ele recebe também. Como que é essa questão para você? Esse livro, ele surgiu, ele foi construído muito aos poucos. Era para ser um livro de poemas, claro, e aos poucos a gente foi construindo essa ideia de entrar recortes muito sutis, sem cor, com um desenho em nanquim, que é uma panorâmica do ateliê que abre o livro, e uma outra panorâmica do ateliê que fecha o livro. E ele, entre as pessoas que trabalharam nele, trabalhou a Raquel Matsushita, que é uma pessoa, uma design gráfica lá e autora também, ela escreve, de São Paulo, já ganhou acho que uns 2 ou 3 jabutis, que fez o projeto gráfico. A ideia era como achar um formato para o livro que fosse bom para a poesia e bom para a reprodução desses recortes. Um livro tradicional, um formato tradicional, ele seria bom para os poemas e ruim para os recortes. Um livro num formato bom para os recortes, ele seria muito grande para os poemas. Ela resolveu usando esse preto porque ela fez a ligação direta com a ideia de vazios. Como esse preto é um preto feito com 4 cores, né, um preto assim mais custoso em todos os sentidos para chegar nele, ele criou a impressão de não existir no meio do livro, quase que como se não existisse aquele miolo. Chegou-se a essa leitura assim, muito sutil, né, de uma referência constante, que é a ideia dos vazios, a ideia que me é muito cara, sabe? Eu acho que essa ideia do vazio aí é de que os vazios estão sempre cheios de possibilidades, eles não são a ausência, mas a potência daquilo que pode ocupá-los, né? Então, foi intencional, mas não foi intenção minha, foi uma intenção da design gráfica, que fez o projeto gráfico do livro. Bacana. E vamos ver, então, essa parte de baixo do seu ateliê? Então, aqui estão os poemas que eu acabei de escrever por esse mês, assim, no começo desse mês, e tem aqui alguns recortes já. É claro que está parecendo que eu só tenho recorte nos cadernos, mas isso é por conta dos cadernos que eu, por acaso, estou mostrando para você. Tem alguns que tem só desenhos, ou desenhos e colagens. Tem alguns que está cheio de pinturas, né? Esse aqui, ele tem um monte de movimento nos recortes, né? Uma abstração aqui. Eu mesmo escrevi, às vezes, que eu vou refazer. Então, esses cadernos, na verdade, são potenciais sugestões para livros, né? Esse aqui, mais uma vez, quando eu falo autorretratos, eu não tenho muita pretensão que eles se pareçam como eu sou visto, não. Eu uso o meu rosto como pretexto para fazer experimentações de gráficas e de forma, né? Então, aquelas fotografias que as pessoas desprezam quando fazem selfie, são exatamente aquelas que me interessam, porque eu me vejo não como eu gostaria, né, mas... E aí que tem livros de arte que eu recorto, livros de peixes. Isso aqui era um pedaço de um encarte de um CD do Tiago Amud, né, um músico que veio me visitar aqui no ateliê de São Paulo, que trabalha às vezes com o Marcelo Sandman, né, que é um poeta também, músico aqui de Curitiba, que faz canções. Então, os cadernos são esses híbridos, essa mistura. E aqui eu tenho depósito de telas e os meus projetos gráficos, eles estão nessas pastas pretas, assim. São dezenas e dezenas delas. Acho que dá para ter uma ideia, assim, né? Dá para ter uma boa ideia. Aqui, por exemplo, eu não sei se você consegue ver, esses retratos, por exemplo, esse aqui é um retrato
do Poti Lazarotto, que não entrou, não entrou num livro, que é um livro que vai sair, que se chama Retratos, Desenhos de Admiração. O Alfredo Volpi abre o livro. Esse é o desenho mais antigo do livro, feito em 1989. Certo. Então já tem bastante tempo. Tem um desenho bem antigo, o desenho do meu filho, e tem aqui um desenho que é o Dalton Trevisan. Que legal. O Vampiro de Curitiba. Sim, o Vampiro de Curitiba. Essa aqui é uma impressão feita em papel 100% algodão, né, fine art, pelo Lucas Maru, que é um japonês que faz as impressões para mim. O original tem 1 metro por 70, então muitas vezes o desenho que sai num livro, ele sai pequeno, mas eu gosto de trabalhar com formatos grandes no desenho para engajar o gesto no desenho, sabe? A gente engaja o gesto não só na pintura, mas também no desenho, né? Especialmente quando a gente trabalha com nanquim. Essa última imagem que você mostrou do Dalton Trevisan, ela vai compor o seu novo livro? Ou é outro livro? Vai. Livro, Retratos, Desenhos de Admiração, tem nele, sim, o desenho do Dalton Trevisan, e tem o desenho de mais, são 120, mais ou menos, retratos. O que acontece é que algumas pessoas, por exemplo, o Zé Celso Martínez Correia, tem acho que 5 desenhos dele, né, e outros 1. E estão lá a Marina Colasanti, por exemplo, Elza Soares, que todos conhecemos, está lá o Had Naharin, o coreógrafo do Bacheva Dance, cujo trabalho é maravilhoso. Está lá a Deborah Colker, para lembrar de outra coreógrafa, e na capa está a Ana Cristina César. Essas escolhas assim, não são exatamente minhas, mais uma vez é o design gráfico que acaba escolhendo. Nesse livro também a Raquel está fazendo o trabalho dela já está todo pronto, o livro sai no 2º semestre. Então, além desses retratados, o livro tem também, eu não lembro exatamente agora, mas em média 30 textos reflexivos sobre o desenho, sobre o que é que um rosto me diz. Eu não tomo o retratado para falar sobre ele, né? Raramente faço isso. Acabo falando sobre procedimentos técnicos, mas de um jeito que quem não é da área entenda, sabe? Como eu tive uma aprendizagem assim, bastante autodidata, né, na área de artes plásticas, eu cuido muito disso, sabe? Porque essa linguagem não seja de domínio exclusivo de entendidos. Basta ser muito sensível, ter sensibilidade, que todos estamos habilitados a perceber grandeza, assim, beleza em objetos, né? Geralmente... Então, o livro é esse híbrido também, ele tem desenhos e tem textos. Legal. Sai pela Maralto, Edições Maralto, que era a antiga Positivo, né, que foi vendida aqui em Curitiba. Legal. Eu vou colocar na legenda aqui para o pessoal poder ter em mente o livro, né? E quando ele for publicado, para quem quiser adquirir também, que se sinta à vontade. Eu estou bem curiosa para conhecer esse livro. Eu estou admiro curiosinho muito o para seu ter ele trabalho. na mão também. A gente, quando fica pronto, é como se estivesse nos últimos dias do 9º mês, assim, você quer ter a criança no colo, assim, para cheirar. Sim. E aquilo que você falou muito anteriormente, né, no início da nossa conversa, sobre o fato de você não fazer parte de nenhuma instituição, assim, e ter conseguido realizar um sonho que é de muitos artistas, né, que é conseguir viver só da sua arte, assim, sem necessariamente ter que ter um emprego paralelo. Claro que a pesquisa, né, às vezes a pesquisa dentro da universidade é algo que
complementa o trabalho artístico do artista, mas também ter essa liberdade, não precisar se enquadrar em muitos parâmetros que às vezes as instituições ainda insistem em exigir, né, dos profissionais, é maravilhoso, né? Então, e ao mesmo tempo, né, deixar o recado para o pessoal que está vendo, assim, quem sonha em ser um artista profissional, como é um trabalho muito longo, né, constante, assim, que o artista, como você deu o exemplo, vem desenvolvendo. É um trabalho de uma vida inteira. Tanto é que nesse novo livro tem um retrato que você fez há muitos anos atrás, né? E ele será incorporado agora numa obra. Então é um trabalho de longa data, literalmente, assim. E Carlos, daí, eu não sei se você quer fazer algum comentário, que eu tenho mais uma pergunta para fazer. Não, curioso que desse livro dos retratos, o que abre o livro é o desenho mais antigo, e o que fecha o livro é um Van Gogh que eu fiz assim, enquanto o livro estava quase pronto já, porque aí, quando a ideia do livro surgiu, eu acabei me dedicando e passei meio ano fazendo muitos retratos novos. Então, ele vai de um arco, assim, do mais antigo para o mais novo, aparentemente, mas está tudo embaralhado. Está lá o Poti Lazarotto também, gente que me é muito cara, sabe, muito próximo, assim. E pessoas que eu considero artistas e que não pintam, não escrevem. Por exemplo, o Robert Amorim, né, que teve o Beto Batata, que é alguém que, ao mexer com comida, parece estar lidando com algo de um modo artístico com aquilo. Então, é um híbrido assim muito grande, né? Só para lembrar, eu espero que o livro saia logo para a gente poder tê-lo nas mãos. Estamos esperando, eu estou esperando também. E então eu queria fazer mais uma pergunta, que é em relação à pandemia, né? Esse contexto pelo qual o mundo inteiro está passando. Eu queria saber se a pandemia chegou a afetar de alguma forma o seu ritmo de trabalho e se você sentiu alguma alteração conceitual, assim, em alguma parte, ou se você simplesmente continuou dentro desse fluxo que você sempre vinha Olha, trabalhando. afeta, né? Afeta psiquicamente, quer dizer, saber que a gente está sendo governado assim, por um tresloucado, criminoso, e que ele tem o respaldo de uma parcela grande da população, o que faz a gente pensar que esse problema não vai ser resolvido só quando ele sair do poder, me deixa muito preocupado, é claro. Mas eu sigo trabalhando. Tem mecanismos de funcionamento assim da gente que a gente vai percebendo aos poucos quando as coisas se dão. Eu trabalho muito bem quando estou com raiva, quando eu estou bravo com alguém, sabe? Ao invés de ficar deprimido, então eu tenho trabalhado com artes plásticas nesse período. Me parece meio insano trabalhar num ritmo puxado com isso, porque pouca coisa está sendo exposta, pouca coisa está sendo vendida, pouca coisa está circulando. Circula no ar uma aberração assim de que a arte é dispensável, basta ver uma novelinha da Rede Globo ou assistir um jogo que a gente está satisfeito com a necessidade de narrativa, de sonhar ou de pensar o mundo por outros caminhos, assim, né? Então, me afetou, sim, mas eu sigo trabalhando. Quer dizer, eu estou escrevendo, retomando um ritmo que eu tinha antes da pandemia também, estou com medo de sair, quer dizer, eu estou desde março que eu não vejo meus amigos, eu não vejo o Venturelli, não vejo o Cristóvão, não vejo os fotógrafos que são amigos meus, não vejo as amigas, recebi a visita de um amigo que veio de improviso aqui sem me avisar, claro, de máscara, com todos os cuidados, né? Então, afeta. Agora, por outro lado, é bom lembrar que eu sempre vivi em reclusão, assim, eu sempre vivi trabalhando 10, 12 horas por dia, então, inclusive finais de semana, né? Isso faz com que eu não tenha muito problema em ficar sozinho, não. Isso não me pesa, não preciso ficar vendo séries, um monte de filmes, não. Sabe, ler e vir para o ateliê, eu venho para o ateliê todos os dias,
né? O ateliê fica a 30 metros de casa, 50 metros de casa, então me faz muito bem. Tenho meus netos por perto, né? Um dos meus filhos, tem minha mãe que mora aqui do lado, minha irmã, então, assim, do ponto de vista afetivo, tem minha namorada, há um acolhimento muito grande, né? Mas eu gostaria de estar saindo para ir ao cinema, eu morro de vontade de ver peça de teatro, adoro teatro, né? Acompanhava o que acontecia em São Paulo, via quase tudo do Zé Celso Martins Correia, do Antunes Filho, dos Sátiros, do Felipe Hirst, aqui do Bueno, do Edson Bueno, e não estou podendo fazer isso. Né? Também não estou podendo ir a livrarias físicas, né? Não estou podendo ir a exposições, sabe? Mas desde março do ano passado que eu não vou ao Museu Oscar Niemeyer, por exemplo. Né? Então sinto muita falta disso. Eventualmente tenho até escrito sobre isso, assim, algumas vezes eu sou motivado por algum tema sugerido por essa circunstância, mas é uma circunstância, assim, muito particular, muito dolorosa e muito, ela permite que a gente pense muito aquilo que era impossível pensar antes, sabe? Então, às vezes, a gente acha que está conseguindo compreender melhor, né, o que é ser brasileiro, assim. É um certo sonho construído assim muito não só pelo lugar comum de que o brasileiro é cordial, receptivo, alegre, mas mesmo pelos historiadores e pelos grandes sociólogos brasileiros, desde Casagrande Senzala até Darcy Ribeiro, né, a gente finalmente está compreendendo que é possível que o Brasil não precisa ser uma nova Roma, como dizia o Darcy Ribeiro, nós não precisamos inaugurar algo novo, a gente precisa simplesmente merecer, ter direito a ter uma vida digna, relativamente estável, com qualidade de vida, e em que a mediocridade, a ignorância, o desprezo à ciência não desapareça, mas seja conformado, obrigado a ficar restrito por leis, por uma jurisprudência que mantém essa loucura toda dentro daqui. Que as pessoas expressam essa maluquice em casa, e não agora sendo ministro que é uma coisa absurda. Então, certamente, a indignação é maior, né, e a gente segue trabalhando, mesmo porque, com a idade que eu estou e tendo feito as escolhas que eu fiz, eu não tenho mais muito o que fazer, não. Eu faço isso, eu não sei o que fazer. sim. Tá ótimo, perfeito. Então, acho que a gente pode finalizar agora, Carlos Alistella, fazendo um bate-volta, assim. Eu menciono a linguagem artística, e daí você diz uma obra e o nome do autor, né, que você acha que seja Tá bom. importante para o mundo, assim, dentre as milhares que temos por aí. Então, para começar, é na Tá música. certo. Eu vou fazer um comentáriozinho no começo. Eu vou falar sobre aquilo que está me tocando agora, senão abre um leque enorme, assim. Você falou em música, por exemplo, eu adoro música erudita, brasileira e estrangeira, assim. Mas eu estou ouvindo agora muito uma cantora pop que chama Sharon Kovacs. Né? Ela é de Amsterdã, holandesa, maravilhosa. Né? Ela tem 2 CDs gravados só, e uma música dela que eu acho que faz muito bem para as mulheres ouvir é a Mata Hari. Ela toma a história daquela bailarina, né, durante a Segunda Guerra Mundial na Europa e foi fuzilada, né, de um jeito muito crítico. Ela revisa essa história, mas não é só uma revisão do ponto de vista político, não. A música resulta boa. E a voz e a interpretação da Kovacs é maravilhosa. É uma holandesa carequinha, assim, muito, muito, muito boa. Ah, que legal, vou procurar, não conheço. E na fotografia? Eu tenho um monte de amigos fotógrafos, é difícil responder isso. Se quiser. Tem um fotógrafo finlandês, assim, que eu tenho admirado muito. Ele nasceu mais ou menos, não sei exato, acho que é 1950, e o nome dele é difícil de pronunciar, então é Pentti Samalati. Não, Samalati. É no meu livro de contos,
Nas Mãos de Benedita, eu fiz uma releitura gráfica de uma fotografia dele, que é um boi, talvez seja uma vaca, não sei, ela está deitada, e em cima dessa vaca, deitada nela, tem um cachorro dormindo em cima dela. Então, essa foto PB, assim, é uma delicadeza, né? E aqui no Brasil, eu tenho acompanhado o trabalho cada vez mais pela internet, inclusive pelo Facebook, do Tadeu Villani, que acabou de lançar um livro, junto com o Orlando Azevedo, aqui de Curitiba, e um outro fotógrafo, Milton Osteto, que eu não conheço o trabalho dele, mas está num livro que chama Açorianos, só sobre pescadores nativos da ilha de Santa Catarina, do Desterro, Florianópolis. E na pintura? A pintura é difícil, né, escolher um só, tem tanta coisa, assim, tanta coisa. A primeira que vem na sua cabeça? Eu tenho olhado atentamente, por causa de uma amizade que surgiu há pouco tempo, o trabalho do Iannelli, né, as pinturas do Iannelli e as esculturas dele, né, o Arcângelo Iannelli. Eu acho muito bonito o trabalho dele, acho bonito a fase figurativa com que ele começa a trabalhar e a abstração em que ele chega mais tarde. Então, assim, entre os clássicos, né, eu acho que ele é um dos meus preferidos, sabe? Legal. E aí tem um mundo de desenhistas, de gravuristas, assim, é muita gente boa, né? Sim. Bom, e na literatura? A literatura, estou com um livro aqui do lado. Eu acabei de ler, assim, um livro da Patrícia Mello, que é Mulheres Empilhadas, né, que é um livro que foi anunciado como o primeiro livro dela com temática feminista. Assim. Eu acho que é meio exagerado isso, embora a trama assim, tenha como personagens principais as mulheres mesmo, mas é uma trama policial maravilhosa, sabe? É muito, muito, muito boa. Eu sou um leitor voraz de poesia, mas vou falar de outras coisas agora. Então, esse livro, eu acho assim, ele está tendo uma repercussão enorme na Europa, especialmente na França e na Alemanha. E estou lendo um livro, estou na metade, um livro que eu ganhei da minha namorada, que chama Árvore do Conhecimento, de um cara que eu queria ler há muito tempo, que eu fui adiando, que é o Humberto Maturana, um biólogo, e o Francisco Varela. É maravilhoso, Maturana. Discute a questão da autopoiesis, né? A ideia de que os seres celulares se autocriam, o que recoloca, assim, rediscute a questão da seleção das espécies como Darwin teria colocado, né? Então as coisas não são exatamente daquele jeito. Ele faz essa pesquisa caminhar um pouco mais e fico impressionado como isso funciona para pensar o mundo das artes de um modo geral, sabe? Legal, ótima referência. E a última, que é o cinema. Cinema, eu vou falar de um filme que eu acabei de ver, acabamos de ver, que se chama My Happy Family. Ele acho que não saiu no Brasil, eu vi ele no Netflix, e a autora é uma mulher, que a personagem principal é uma mulher também. É um filme maravilhoso. As mulheres vão se identificar, porque é um esforço danado para essa mulher. Ela abandona a família, mas abandona quando ela já é adulta, tem filhos e a mãe mora com ela, e ela vai morar sozinha, simplesmente porque ela tem outras aspirações da vida. Ela não quer ficar só fazendo bolo, fazendo comida, atendendo os filhos, aquele bando de homens preguiçosos, né? O nome é Nana, eu até fiz a colinha aqui, porque o nome dela é muito difícil. Nana Ekvitimishvili. E ela e um autor junto, né, um co-diretor, que é o Simon Gross. Então, My Happy Family é um daqueles filmes da Netflix que ficam perdidos lá no meio. Ela é da Geórgia, né, essa cineasta. O filme todo se passa lá. Então, ele diz muito assim, sobre a circunstância da mulher hoje, do esforço que conquistar um espaço para si, mas ela diz respeito muito desse esforço que é para o ser humano, sabe? Assim, não é
O filme não se restringe a uma temática assim fechada. E ele tem um modo de filmar. Quem me alertou isso foi a minha namorada, que ela entende mais de cinema do que eu. Um modo assim muito inteligente, é uma lição de cinema para uma espécie de cinema americano que é brasileiro, que fica colado num realismo assim meio preguiçoso, assim, né? Então ele é um filme como artesanato de construção também muito bonito, sabe? Perfeito. Nossa, obrigada por essa referência. Eu acho que eu vou ver nesse final de semana. Que bom. Carlos, eu quero agradecer por você ter participado desse canal, né, de entrevistas que a gente está formando, assim, por contribuir com o seu trabalho, agradecer pela sua generosidade em mostrar o seu ateliê, em contar sobre o seu processo também. E agradecer a Bere, que emprestou 2 livros seus para mim também. Querida, Nossa, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, assim, eu nem acreditei. Fiquei muito feliz por toda essa admiração que eu tenho, né, e de muito tempo, assim, e por o seu trabalho ter feito parte da minha história de uma forma significativa, assim. Então, ó, gratidão profunda e seguimos com a arte. Espero que em breve acabe toda essa situação. Quero ir ver as suas exposições também. E é isso. Eu que te agradeço pelo convite, por essa possibilidade de a gente conversar, né? E desejo sorte e sucesso para o teu canal. Obrigada, Carlos. Valeu, então. Um beijão para todos que assistiram até o final e até breve.